E a partir de agora eu realizo entrevista com o Dr. Gabriel Enebelo. Ele já está conosco aqui, vai trazer algumas informações muito importantes para a nossa região. Inclusive eu quero chamar a tua atenção, você que é produtor rural, você que trabalha no setor do agronegócio. O doutor está aqui para esclarecer algumas dúvidas que acredito que é do dia a dia. Doutor, seja bem-vindo à Rádio Costa Oeste. Olá, David, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui esclarecendo, trazendo esclarecimento a esse setor tão importante do nosso país. Doutor, a gente sabe que a tua área de atuação ela é muito desafiadora, né? E quando a gente vai fazer algumas categorias aqui, alguns temas, na área da tributação, por exemplo, o que o nosso amigo do campo tem que se atentar? Bom, David, a parte tributária, eu começo dizendo que a legislação tributária brasileira ela é muito complexa, né? E justamente por essa complexidade, às vezes o produtor rural acaba contribuindo ou sendo cobrado a mais do que deve. Então essa atenção especial à legislação tributária e realmente ao enquadramento que o produtor rural deve aplicar suas atividades agrícolas é muito importante, porque isso traz uma economia, traz isso uma redução de custo. Né? E eu vou utilizar aqui alguns exemplos, David, que a gente se depara aí no nosso dia a dia atendendo ao produtor rural. Sim. Por exemplo, na venda de um imóvel. Hoje as propriedades rurais atingiram valores importantíssimos. E quando ocorre a venda de um imóvel rural, por exemplo, há incidência de um imposto, que é o ITBI, chamado ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Hoje, aqui na nossa região, os municípios que cercam a nossa região oeste aqui do Paraná, as alíquotas ali, elas giram em torno de 2% sobre o valor da venda. Porém, o que acontece? As prefeituras, elas têm um péssimo hábito de fazer a avaliação daquele imóvel e inventar, eu até utilizo esse termo inventar, porque eles inventam o valor daquele imóvel. Ou seja, eles não aplicam o valor que foi previsto lá no contrato de compra e venda. Então, veio agora uma decisão recentemente dos tribunais superiores disseram o quê? A prefeitura ela fica impossibilitada de fazer a sua avaliação própria, ou seja, ela deve seguir o valor que consta em contrato, que é o valor do negócio chamado. Então essa é uma diferença muito grande. Que, só para você ter uma ideia, David, e também os produtores aí que estão nos ouvindo, geralmente uma área vendida, vou utilizar aqui simplesmente como exemplo, uma área rural vendida a 1 milhão, geralmente a prefeitura acaba avaliando ela por 1.800.000, 2 milhões. Então essa prática, ela é vedada hoje pelo aval, né, dos tribunais superiores. Então, um olhar bastante atento nessas negociações imobiliárias de vendas de áreas rurais, quando for pagar um imposto, que o produtor rural esteja atento aí realmente a pagar o tributo que é devido. Ou seja, que o ITBI, a alíquota de 2%, realmente seja paga sobre o valor do negócio, aquele valor que está sendo realizado realmente entre comprador e vendedor, e não aquela avaliação que é feita pela prefeitura. Avançando, concluiu essa parte? Sim. Concluiu. Avançando aqui, doutor, quando a gente vai para direito contratual, o que acontece demais, se eu colocar a linguagem simples, o que tem de BO nessa área? O que eu enxergo ali, David, às vezes eu vou citar aqui 2 contratos que são muito utilizados, né, no segmento rural, que são os contratos de parceria agrícolas e os contratos de arrendamento agrícolas. E embora eles sejam muito próximos, eles possuem uma diferença. E essas diferenças se dão em qual sentido? O contrato de arrendamento, a gente pode fazer uma comparação com um contrato de aluguel. Certo. O proprietário aluga a área rural para que um terceiro, no caso o arrendatário, faça exploração daquela atividade e nessa atividade o arrendatário se compromete a pagar um valor pela exploração daquela área. Esse pagamento ela pode ser em valor e geralmente aqui é muito usual utilizar em próprio produto, ou seja, em sacas de soja. Muito comum ser utilizado essa forma de remuneração pela exploração da área. Agora, já a parceria agrícola, ela se caracteriza como se fosse uma sociedade. Ou seja, há o compartilhamento de risco
entre o proprietário da área e quem explora. Ou seja, se há uma frustração de safra, por exemplo, não há há esse compartilhamento de risco, que no contrato de arrendamento rural não existe. Se ocorrer uma frustração de safra ou não, deve ser pago o aluguel, ou seja, a renda que se chama. Essa é uma das principais características entre um e outro. Agora, há impactos tributários também, que muitas vezes passam despercebidos pelos produtores rurais. O contrato de arrendamento, a renda recebida pelo proprietário do imóvel, ele é tributado sem nenhuma dedução. O que quer dizer isso? Ele é tributado como se fosse um aluguel. Não é permitido que eu faça abatimentos de despesas vinculadas à propriedade ou à própria exploração, à atividade da exploração agrícola ou pecuária. Já no contrato de parceria agrícola, é possível fazer essas deduções, como todos os custos operacionais para plantio, para colheita, para manejo, tanto o proprietário, tanto o parceiro agrícola, que é o que está lá explorando o imóvel. Então essas são diferenças, são contratos que, muito embora se pareçam, mas que há reflexo uma vez que eu escolho ele. Se eu escolher para atividade que não se encaixe, isso pode trazer sim um aumento de custo operacional ou até mesmo implicações tributárias também. É muito comum lá no nosso escritório a gente se deparar com multas tributárias em razão da escolha errada, né, equivocada desse instrumento, ou seja, da natureza desse contrato, que às vezes acaba tributando mais ou às vezes tributando menos, e o fisco vem e acaba identificando aquela operação e multando o produtor rural. Entendi. Doutor, eu queria que você agora falasse a respeito de seguros agrícolas. O que o homem do campo, então, precisa ficar atento quando a gente chega nesse tema? O seguro agrícola é um tema que tem causado bastante dúvidas aí nos últimos tempos em razão das frustrações que o agricultor tem sofrido, né? A nossa orientação sempre David, que eles façam uma leitura, que eles entendam o que eles estão contratando. Por exemplo, há coberturas que são previstas em apólice, indenizações, e há coberturas que não estão previstas em apólice. Por exemplo, eu vou citar aqui a estiagem, né, a tromba d'água, excesso de chuva, questões voltadas às condições climáticas. Geralmente elas estão previstas na apólice. Porém, é preciso ainda assim analisar, verificar se realmente elas contemplam todas as garantias previstas em legislação. Do mesmo modo, há coberturas que estão excluídas também, como doenças, né? Quando ataca a lavoura, problemas de germinação, a semente de baixo vigor, ela não germina, né? Então, ou seja, a planta ela não desenvolve de maneira satisfatória. Esses problemas, geralmente, eles estão excluídos das coberturas de apólice. Então, um olhar muito atento para o produtor, procure seu advogado de confiança para que ele faça essa leitura juntamente, né? Faça a leitura, a análise desse contrato de seguro, para que no momento o produtor rural ele não passe por uma frustração, ele se sinta frustrado que contratou um seguro e no momento que ele mais precisa, ele não pode usufruir da indenização. Entendi. E quando a gente destaca sementes, o que tem de problema nesse quesito? Pois David, esse é um ponto aí também que a gente sempre tem ouvido cada vez mais produtor passar por situações aí constrangedoras, né? Geralmente a semente é um ser vivo, né? Então ela precisa de cuidados, desde quando ela sai lá da fabricante até chegar à lavoura, até a área do produtor, ela precisa ser bem cuidada, bem armazenada. E se esses cuidados eles não são observados, isso vai impactar lá na lavoura, lá na produção desse produtor. Sim. Faltando, como que impacta? É justamente o que a gente chama são sementes defeituosas, né? Causa falha de estande, elas não germinam, plantas desuniformes, né? Vagens ou espigas, né? Que a gente chama deficientes, isso gera uma perda de produtividade da lavoura. Então sempre o produtor, né, que está nos ouvindo aí, sempre que se deparar com uma situação dessa, chame o seu agrônomo, chame o seu advogado especialista para que eles produzam laudos e façam todo o acompanhamento e as negociações, né, por essas perdas e danos junto ao fabricante da semente.
E como é que está a procura do homem do campo? Ele tem esse entendimento que, ao se deparar com a situação, ele tem esse direito, doutor? Ou geralmente é algo que ainda não está sendo muito esclarecido? Olha, David, eu acompanho esse segmento já há praticamente 10 anos. E quando comecei a atuar, atender, né, esse segmento, eu vejo que cada ano que passa a informação está chegando ao produtor. Então o produtor ele passou por um período adormecido em relação aos seus direitos. Certo. E hoje realmente eu noto, eu sinto, eu também sou um divulgador, né, de informações justamente para que o produtor hoje tenha os seus direitos estabelecidos e garantidos. Então eu tenho notado sim, cada ano que passa, a informação chegando até o produtor e ele usufruindo dos seus direitos e buscando seus direitos. Doutor, vamos agora falar de propriedade rural. Quais são os principais tipos de conflitos que podem surgir em relação à propriedade rural, como invasões, uso capião, desapropriação e demarcação? Olha, aí são inúmeras as possibilidades hoje, né? A gente vive hoje também as invasões, né, por questões políticas ou não, enfim, sociais. Então há sim ferramentas que o legislador, ele previu para garantir ao produtor rural fazer a manutenção da sua posse, né? Então toda vez que o produtor se sentir ameaçado, a sua posse ameaçada, inclusive num contrato de arrendamento, numa parceria agrícola ou realmente em invasões de terceiro, que ele procure o seu advogado de confiança, um advogado especialista na área, para que ele realmente possa garantir e usufruir da sua posse. As possibilidades são inúmeras, David, né? De conflitos, né, de posse agrária. Mas o legislador, que eu posso de maneira geral comentar que há meios, há ferramentas jurídicas para fazer a proteção da propriedade e da posse rural. Como é que você orienta os clientes sobre a sucessão familiar no âmbito rural e quais são as vantagens de planejar antecipadamente essa questão? A questão da sucessão patrimonial é algo muito importante, primeiro porque eu sempre falo, né, há uma redução de custo muito grande, gigantesco, né? Quando a gente fala do processo de sucessão familiar, de sucessão patrimonial, a gente está falando dos herdeiros, né? Passar justamente a propriedade para os herdeiros darem continuidade às atividades agrícolas. Só que quando acaba falecendo o patriarca ou a matriarca dessa família, é obrigatório para que ocorra a transferência de propriedade a abertura de um inventário. E a gente sabe hoje que a abertura de um inventário é caríssimo. Então, quando a gente faz esse planejamento antecipado e essa sucessão patrimonial de forma organizada, esses custos são reduzidos. Então, o maior impacto realmente são dois pontos que eu destaco sempre, David. Evitar conflito entre familiares, porque justamente o inventário geralmente ele é conflituoso, ele é desgastante, economicamente e emocionalmente. Então a gente acaba evitando conflitos, né? E também a parte de redução de custos. Doutor, eu acho que cabe aqui a gente não desperdiçar a tua visita aqui pra gente e entrar um pouquinho mais nessa questão. A gente ouviu uma preocupação muito em rodas de conversa relacionado a essa questão do Estado ficar com a herança, parte da herança. O que avançou nesse sentido? Olha, não tem... isso é algo ainda que está sendo discutido, não há uma legislação ainda prevendo, né? Se discutiu muito, mas isso era um objeto de projetos de leis, mas esses projetos não avançaram perante o Congresso Nacional, então não há hoje em vigência legislação que diga que o Estado vai tomar a propriedade de quem quer que seja, de um cidadão, de um produtor rural. Então é algo que não avançou dentro do Congresso Nacional. Agora a gente vai aqui para o nosso cotidiano, né? Quais são os principais cuidados que o produtor rural deve ter para evitar a responsabilidade civil por danos causados a terceiros, como vizinhos, consumidores e meio ambiente? É praticar sempre o que a legislação determina, David. Até uma
uma orientação genérica, né? Mas cada caso precisa realmente ser analisado, mas exercendo, consultando, tendo um bom contador, tendo uma boa assessoria jurídica, esse produtor rural ele vai estar assegurado de ter que indenizar terceiros, vizinhos, confinantes. Então sempre digo, uma boa orientação preventiva, ela é muito mais econômica e desgastante do que uma ação corretiva. Sim. Né? Então o meu entendimento é nesse sentido, David. Como é que você avalia o papel da mediação, da arbitragem, de outros métodos alternativos de resolução de conflitos no contexto do agronegócio? Ele é algo que ainda está em fase inicial. Quando a gente vai para... a gente importa dos Estados Unidos, isso e geralmente relações internacionais, a gente acaba enxergando uma maior eficiência dessas ferramentas de conciliação que a gente chama. Né? Mas na nossa região isso ainda está bem longe de alcançar esse resultado. Não tem cultura ainda. Né? É exatamente algo cultural. Mas que a gente nota que o próprio Poder Judiciário, quando é judicializada uma causa, ou até mesmo dependendo dos escritórios, os advogados que estão envolvidos, eles tentam, da sua maneira, realizar uma composição, que isso vai reduzir custos para as partes, enfim, encurtar o prazo dos processos. Então é algo que cada vez os profissionais ligados ao direito estão desenvolvendo, não dentro do procedimento de mediação ou arbitragem, que há um procedimento específico, mas sim a gente vê esse caminhar para alcançar talvez algum momento esse formato de conciliação e resolução de conflito. Para nós finalizarmos, doutor Gabriel Enebelo, participando de entrevista comigo aqui no Costa Oeste News, quais são as tendências e perspectivas para o futuro do direito agrário e como você se atualiza sobre as mudanças legislativas e jurisprudências nessa área? Cada vez mais a gente tem o direito agrário tem chamado a atenção, né, em razão da sua importância nacional. O direito agrário hoje ele tem buscado se atualizar, a legislação também está se adaptando à atividade do produtor rural, do homem do campo. Passou muito tempo distante, mas hoje, em razão da sua importância econômica, tem atraído o olhar do legislador, do julgador também, que são os juízes. Então a gente vê cada vez mais o produtor rural e esse segmento tão importante assegurado de legislação para que justamente ele possa desenvolver com segurança as suas atividades econômicas. Muito obrigado, doutor Gabriel Enebelo, por participar de entrevista. Acredito que a gente, nesse momento aqui, conseguiu trazer muitos esclarecimentos para o nosso agronegócio aqui de São Miguel do Iguaçu e região. Nós sabemos do valor que isso tem aqui para a nossa região. Nós falamos com Santa Terezinha, Missal, Itaipulândia, Medianeira, Serranópolis, Ramilândia e toda a nossa audiência. Agradece pela tua disponibilidade em estar com a gente aqui. Eu traria muito mais perguntas aqui, porque eu acredito que é um tema que realmente é bem amplo, mas de toda forma te agradeço mais uma vez. Um prazer estar aqui, David, tratando esse tema tão importante e atual hoje, e me coloco à disposição aí da Rádio Costa Oeste e agradecer também a oportunidade de estar aqui trazendo esclarecimento aí para o homem do campo. Só mais uma questão, doutor. Hoje nós estamos na era da rede social, do mundo digital, né? E quem de repente quiser tirar alguma dúvida contigo, te encontra como? Nós temos a rede social Enebelo Advogados no Instagram, temos o site www.enebeloadvogados.com.br, temos bastante informações lá, o nosso contato está lá. Então as redes sociais, os nossos canais de contato seriam esses, David. Certo. O Instagram é? Enebelo Advogados. Perfeito. É @Enebelo Advogados. Perfeito, David. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Levo um abraço de toda a equipe da Rádio Costa Oeste lá ao escritório em Foz, né? Foz do Iguaçu. Estamos sediados em Foz do Iguaçu, mas atendemos aí todo o Brasil.